Fala, galera! Duas coisas que vocês precisam saber. A primeira, que eu voltei e aqui é meu lugar. Galera, semana passada não, né? No meio de semana não consegui fazer vídeo, né? A rodada já foi curta. E aí na terça-feira de manhã eu fui no médico na volta. Eu só sentei para trabalhar, me chamaram numa chamada de vídeo e falaram: muito obrigado, a empresa está fazendo corte, vai com Deus. E aí a gente fez uma parceria, né? A gente fez uma parceria, eu com a empresa nesse momento. Ela entrou com o pé e eu entrei com a bunda. E a partir desse momento eu já não fazia mais parte lá do quadro da empresa. E acontece, só que eu não esperava, isso mexeu um pouco aí com a cabeça, fora a rodada que tinha que fazer, fora as entregas, fora um monte de coisa. Eu te confesso realmente que eu fiquei um pouquinho desanimado, né? Porque você nunca espera, né? Como vocês sabem, eu não trabalhava só com cartola, me dedicava bastante, mas são coisas que acontecem. A gente tem que levar para frente. Não achei justo, mas não sou eu que tomo a decisão, não fui eu que chancelei, não fui eu que tasquei a caneta lá, mas a gente tem que superar, né? Não adianta a gente ficar para baixo, até porque tem vocês aqui que são ótimos, maravilhosos, que estão toda a rodada aqui comigo, e é um bate-papo que a gente tem já, esse time base, essa análise que a gente vem fazendo, batendo sempre acima de 3.000 views. Nessa rodada não deve bater, né? Tô postando o vídeo. Eu tô gravando 5 da manhã, pra vocês terem uma ideia. Vou gravar 5, deve ter uns 45, 50 minutos aí de vídeo. Vou postar 6 da manhã. Vou dormir 1h30, 9 horas da manhã já tem live do plano. E às 11h30, se eu não me engano, live no Instagram, aberta, tá, galera? Então, por isso que eu fiquei meio sumido, por isso que semana passada não teve o vídeo. Mas vamos para cima, né? Vamos para frente e torcer aí para que coisas boas apareçam, coisas boas surjam. E é o que eu falo sempre: coisas boas acontecem para quem é do bem. Então, levanta a cabeça, segue em frente, que vai dar tudo certo. Segunda coisa que vocês precisam saber: eu estava muito mal na terça-feira, né? Fiquei bem chateado. E um dia eu conto a história mais a fundo, mas eu estava bem chateado da situação toda que aconteceu. Acabei atrasando estudo, material, fiquei mó tempão ali analisando os times para montar. Confesso que começou a rodada, eu não estava muito feliz. E aí veio, né, a grande coisa muito, muito legal que aconteceu. E é que eu falo, né? Às vezes acontece algumas coisas que a gente fica pensando, né? E aí? Era para ser isso mesmo? Não era para ser isso mesmo? O que isso. Claro que é uma coisa muito pequena, né? Às vezes a gente tem que levar em consideração outras coisas, mas, né, para vocês terem ideia, olha que legal. O time dos assinantes terminou a rodada com 141 pontos. Cresceu 17,6 cartoletas. A média dos cartoleiros aqui foi de 70. A gente fez o dobro da média. A gente sabe que essa média é meio fake. Então, quem estuda, quem tem aí uma rotina, provavelmente fez mais de 100. Então, fez ali entre 105 até 120, mais ou menos. 120 já estava mais para cima, a galera ficou na casa dos 115, 117, 120. E a gente conseguiu fazer 21 pontos a mais. Em uma rodada, se tirar 21 pontos é coisa para caramba. Fora a galera que ficou na casa de 115, então a gente foi conseguindo tirar proporcionalmente isso daí. E foi muito legal, cara, muito legal, porque
A semana já não estava sendo muito boa, as coisas já não estavam acontecendo legais desde semana passada, o início de temporada complicado. Eu estava bem mal na terça-feira, falando assim, cara, por que que as coisas acontecem? E aí veio uma mitada dessa. Acho que fui um dos poucos aí que teve gente que, obviamente, pontuou mais, mas fez uma pontuação muito, muito boa. E foi muito legal isso daí ter acontecido. E aí é isso, é o que eu falo. Coisas boas acontecem para quem é do bem. E agora, galera, deixa de blá blá blá. E lembrando, e por causa disso, eu fiquei muito grato, né, por causa dessa pontuação. E aí eu resolvi baixar o preço do plano. O plano estava em R$120, tá? R$120. E eu acabei de abaixar para R$ 89,90, porque realmente eu quero agradecer o que aconteceu e facilitar para quem quer entrar no plano, botar um preço muito baixo. A gente está ainda na sexta rodada, está início de campeonato, nem era para estar baixando tanto assim, tá? Esse preço deveria baixar lá para a 15ª rodada, né? Ficar ali. Mas eu resolvi realmente baixar o preço para facilitar para quem quiser entrar, poder entrar. Tá? Então o link está aqui na descrição do vídeo. E vamos nessa. Já tem 6 minutos que eu estou falando aqui que nem um tagarela, tá? E vamos embora. Bom, galera, vamos começar. Quero mostrar para vocês aqui, aproveitar que acabei de falar do plano, e eu quero mostrar para vocês uma das ferramentas que a gente tem lá no plano. Já mostrei aqui algumas vezes, mas é a ferramenta de estatística que a gente tem, que tem muita coisa, né? Tem ali a pontuação do jogador. Se você colocar aqui, o jogador vai aparecer a média desse jogador, vai aparecer mais aqui aonde está o mapa de calor dele. Você pode ver os scouts de ataque desse jogador, inclusive perda de posse, né? Então você consegue ver, por exemplo, o Cuiabá, né, vai jogar agora. Qual é o time quais jogadores do Cuiabá estão perdendo posse de bola, né? Então é só você selecionar tudo aqui, ó, que aí você consegue colocar do maior para o menor e você vai ver, ó, os jogadores que estão realmente perdendo muita posse. Olha lá, ó, o Jonathan Cafu, o Mateuzinho. Isso daqui ajuda, porque quando o Jonathan Cafu jogar, você já sabe que o marcador dele tem grande chance de fazer desarme. A defesa também, scout de defesa, tem aqui um monte de coisa. Tem a nossa querida recorrência, tem um cruzamento de scout muito top, né, que você consegue pegar aqui e saber qual que você quer. Por exemplo, eu quero saber quais são os times dos últimos 5 jogos que levaram mais gols. E aqui, galera, a gente está contabilizando Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil. A única coisa que está fora é a Sula, mas eu estou correndo atrás. E aí você consegue ver. Então, tipo, por exemplo, nos últimos 7 jogos, né? Gol. Qual é o time que levou mais gol? Ó, aqui são os jogos seguidos, nos últimos 7 jogos seguidos. A gente tem Curitiba, Cuiabá, Bragantino, América Mineiro, Corinthians e Goiás. Quando a gente olha mando de campo, olha aqui, ó, Flamengo fora de casa, Bragantino fora de casa, Inter, né? Então você consegue ver aqui, ó, quais são os times que estão conquistando, cedendo. Tem o Baiano também, os regionais. Mas se você quiser diminuir um pouquinho, você bota aqui 5 jogos, então tem muita coisa. Tem também uma parte aqui, ó, de destaque de participação em gol. Eu escolho um time, ele vai me mostrar quais são os jogadores que estão participando de gol, ó, qual é a média de participação de gol por jogo, quantos gols, quantas finalizações, quantos passes para finalizações, a participação desses jogadores, olhando aqui os últimos 5 jogos, os últimos 3. Então você vê, ó, que dos 57 gols que saíram, né, do Fluminense, 69% tiveram participação em gol do Cano e do João Arias, né? Foram 39 participações em gol dessa dupla, né? 24 gols do Cano com uma assistência, 4 gols do Arias com 10 assistências. Então você vê aqui, ó, quem são os jogadores que realmente estão participando. E nos últimos 5 jogos, quem foram os jogadores que participaram aí de gols e assistências, né? Então você vê que dos últimos 5 jogos tiveram 13 gols, tá?
E os top 3 jogadores, aqui aparece os top 3, tá? Não aparece todos. E os top 3 jogadores que mais fizeram participação em gol foram o Cano, John Arias e o John Kennedy, né? Esse trio aqui foi responsável por 69, 80. Aqui é participação em gol, né? É tudo, né? Mas se a gente. Aqui não tem um total da participação em gol, mas se você for fazer a conta aqui, 69, 89, 92% das participações em gols dos últimos 5 jogos vieram desse trio, beleza? E aí a gente vai para a recorrência para a gente ir direto ali para goleiro, né? Que já tem 10 minutos do vídeo. Para a gente ver quais são os goleiros da rodada. E aqui também é muito legal, cara, porque olha só, eu estou colocando a recorrência de defesa. O que é recorrência, galera? Recorrência é algo recorrente, é algo que acontece. Então, por exemplo, se por acaso no teu estado chove todo dia, a chuva é algo recorrente, ou seja, é algo que acontece toda hora, é algo que acontece todo dia. E aqui, quando eu trago para cá, é a mesma coisa. Eu estou falando de um scout de defesa, né? Qual que é a recorrência que esse scout acontece durante um determinado período de tempo? E aí eu posso escolher a quantidade. Então, quando eu coloco aqui, por exemplo, 4, eu estou querendo saber qual é o time que cede de forma recorrente, né, para outro time, pelo menos 4 defesas para o goleiro. Então, quando eu pego aqui, por exemplo, o Palmeiras jogando em casa nos últimos 5 jogos, e aí tem Libertadores, tem outras coisas, eu estou falando que em todos os jogos o goleiro adversário, né, o goleiro adversário do Palmeiras fez pelo menos 4 defesas. Quando a gente pega aqui e a gente olha os últimos 5 jogos do Palmeiras, só no Brasileirão, por exemplo, e aí aqui, como eu falo, como tem Libertadores, tem Copa do Brasil no meio, não é exatamente os 5 jogos do Brasil, do brasileiro. Mas aí você vê, ó, o Walter fez 4 defesas, o Léo Jardim fez 6 defesas, o Cássio fez 4 defesas, Rangel 3 defesas, aí deve ter tido algum jogo aqui, né, que entrou aqui para pegar. E aí você teve o Granado com 7 defesas. Tá? Como aqui a gente está olhando, na verdade, ó, 80%, né? E aqui a gente está olhando em casa. Quando a gente pega o Palmeiras em casa, nos últimos 3 jogos, né? E aí tem mais 2 jogos que ele fez fora de casa, ó, bateu sempre 4 defesas para o goleiro adversário. Então, o que eu estou falando para vocês é que a recorrência do Palmeiras para 4 defesas, né? Ou seja, o Palmeiras está cedendo pelo menos 4 defesas em todos os jogos que fez fora de casa, nos últimos 5 jogos que eu estou analisando. Então, por isso que eu falo que a recorrência de defesa é 100% de 4 defesas. E por que é legal você ter essa plataforma? Porque você pode ir estressando. Pô, 4, quero ver 5. Ele tá demorando um pouquinho aqui porque tá gravando, né? Então tá pesado, mas vai atualizar aí. Então, quero ver 5 defesas, quero ver 6 defesas, quero ver 7 defesas, né? E isso é muito legal, que você vai estressando o. Só porque eu tô gravando o vídeo, o negócio parou, né, cara? Incrível, né? Deixa eu até atualizar aqui, que eu acho que deu algum problema. Ó, deu algum problema.
Ó, agora voltou, tá? Eu não vou editar esse vídeo, cara, porque não vai dar tempo, tá? Então aqui a gente consegue estressar. Ah, ó, 4. Ah, eu quero ver 5 defesas. Eu quero ver 6 defesas. Eu quero ver 10 defesas. Tem algum time que em algum momento teve isso, né? E aí você consegue estressar e aí você vai vendo, ó, onde que tem times que têm potencial. Quando você chega aqui mais ou menos em 6 ou 5 defesas, você já começa a ver, ó, um Inter, você já começa a ver um Red Bull Bragantino. Eu estou falando que em 60% dos últimos 5 jogos seguidos, o Inter, né, cedeu 6 defesas para o goleiro. Quando a gente olha fora de casa, não está tanto assim. E aí você vai diminuindo. Ah, eu quero 4, quero 5. Aqui, para mim, quando você chega a 5, tá um número interessante. Por exemplo, ó, Fortaleza. 80% dos jogos que o Fortaleza fez, né, em 4 deles o goleiro adversário fez pelo menos 5 defesas. Quando a gente olha o Fortaleza fora de casa, nos últimos 5 jogos que ele fez, aí inclui Copa do Nordeste e outras coisas aqui, em 3 deles o goleiro fez acima de 5. E aí você vai diminuindo para ver, ó, se vai aumentar ali do Fortaleza. Aí você vê, o Fortaleza, se a gente for olhar, tem uma recorrência de 80% nos últimos 5 jogos seguidos de 5 defesas. E quando a gente coloca o Fortaleza jogando fora de casa, o goleiro fez pelo menos 3 defesas. 80%, né, desses jogos aí, desses 5 jogos, o goleiro saiu com pelo menos 3 defesas. Então, o que eu estou falando é que a recorrência do Cruzeiro, do Fortaleza, ela está girando entre 3 e 5. Então, o goleiro que enfrenta o Fortaleza pode fazer entre 3 a 5 defesas. O goleiro do Grêmio, se tomar um gol, se forem 3 defesas, pode sair com 2 pontos. Se forem 5 defesas, pode sair com 4 pontos. Se segurar o SG, ele tem a chance ali de fazer algo em torno entre 8 até de 8 até 10 pontos, né, baseado nessa recorrência, tá? Então, galera, dito isso, tá? Eu tenho alguns goleiros que, quando você olha aqui a parte da recorrência, fazem sentido a gente especular, né, como bons goleiros. Então, você tem aqui, primeiro, né, quando a gente vai olhar para goleiro e essas coisas, antes de tudo, a gente tem que fazer olhar um pouco para saldo de gol, tá? E quando a gente olha para saldo de gol, deixa eu até pegar um negócio aqui. Vou trazer para vocês uma tabelinha aqui bem legal, que eu acho que é interessante para vocês verem, que é a probabilidade das casas de aposta entre SG e gols, tá? Então vamos primeiro focar nisso aqui. Quando eu pego aqui a probabilidade de SG, eu tenho Palmeiras e Fluminense com mais de 50% de chance. Atlético Mineiro e Atlético Paranaense estão ali com 45%. 45% é uma probabilidade alta, mas não é uma probabilidade extremamente alta. Eu estou falando que existe mais chance do Atlético Mineiro e o Atlético Paranaense levarem gol do que não levarem gol, tá? Mas 45% é ok. Assim, você está liberando o meio a meio. O Palmeiras, quando está falando de 50%, a gente está falando que tem uma chance boa, que é a mesma chance, né? Quando a gente coloca 50%, quando a gente olha o copo meio cheio, cara, você tem muita chance do Palmeiras segurar SG. Então, sei lá, se fossem 10 jogos, em metade deles o Palmeiras seguraria SG. E o Fluminense beirando ali a casa de 53%, a gente já está falando que em 10 jogos o Fluminense ficaria ali entre 5 e 6 jogos segurando SG, nessa probabilidade. Então você tem ali alguns times, né, como Vasco, Atlético Paranaense, aliás, Vasco não, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Palmeiras e Fluminense, que tem boas chances de segurar o saldo. É uma rodada que muita gente vai poupar, tá? E aí, pessoal, entra um pouco da questão de tentar trazer defesa com SG. Fluminense, cara, Cuiabá fora de casa, 4 defesas no Cavicchioli, tá? 3 defesas no Everton. Fez gol nos 2 jogos que fez, mas, né, é a chance que tem ali.
Então o Fábio, além de saldo, pode segurar um SG, tá? E não é muito difícil. Lembrando que o Fluminense, como ele é muito ofensivo, geralmente o Fábio, jogando em casa, se leva um gol, não vai pontuar absurdo, tá? Então, se ele segurar SG, pode fazer ali seus 6, 7 pontos. Se ele perder o SG, acredito que ele possa ou zerar ou fazer um ponto. Então, não é um goleiro que, se perder o SG, vai muito bem. O outro era o Everton. E aí o Bragantino já é um pouco diferente. Porque o Bragantino contra o Cuiabá, o Walter não fez muita coisa, mas o Bragantino jogando contra o Grêmio agora na rodada 4, o Gabriel Grando fez bastante coisa. E quando você pega o Bragantino aqui, no geral, você vê que só esse jogo contra o Cuiabá que o Bragantino não teve ímpeto ofensivo. O resto, todos eles acima de 5 as defesas. Então o Everton, que é um pouquinho diferente, porque o Palmeiras até cede um pouquinho mais, né, dependendo ali do jogo, e eu acho que pode ser um jogo mais equilibrado. Então o Everton, ele pode também fazer ali suas 2, 3 defesas, e eu acho que segurar o SG pode ficar ali na casa de 7. Se perder o SG, pode fazer entre 1 e 2 pontos, tá? Então acho que o Fábio e o Everton eles se encaixam mais ou menos nessa brincadeira. Um outro goleiro aqui que eu acho super interessante para a rodada é o goleiro do Galo. O Inter vai super desfalcado e o Inter fora de casa vem fazendo de 3 a 5 defesas. Quando a gente pega aqui o Inter no geral, você vê também que vários jogos fez muitas defesas. E quando eu olho o ranking de clubes aqui, eu olho lá o FCG, lembra que a gente sempre olha aqui o FCG? Quando eu olho o FCG, né, de quem está jogando fora de casa, o maior FCG é do Inter. 10 finalizações certas para fazer um gol. Qual que é o problema do Inter? Não finaliza muito. Então, ó, a gente está falando de 2 jogos que ele fez 20 finalizações, então fez ali 10 finalizações por jogo, 5 foram para o gol. Tá? E aí teve gol e tudo. Então, acho que pode ser ali que o Everson faça ali seus 3 pontos, pode segurar um SG, então acho que é um goleiro interessante. E o goleiro mega para defesa, que a gente viu lá do Fortaleza, que foi o primeiro que a gente falou, né? É o goleiro do Grêmio. Você pegar o Fortaleza contra o Corinthians, foi o primeiro jogo que o Fortaleza não fez muita coisa. Contra o Curitiba foram 6 defesas. Já do outro lado, olha a quantidade de defesa que o Grêmio cede. Então o Grêmio cede muita defesa e o Fortaleza, né, conquista, né, muita defesa. Você vê também, quando você olha ali na linha do tempo, só contra o Corinthians que o Fortaleza não fez muita coisa. Né? Engraçado, né? Fora de casa, só contra o Corinthians. De resto, bombou, inclusive contra o Inter, que tem uma defesa um pouco mais. Que joga um pouco mais defensiva. E o Grêmio, cara, em todos os jogos que fez, o goleiro do Grêmio não saiu de campo pelo menos com menos de 3 defesas. Então, acho que é o goleiro, assim, para defesa, é o goleiro mais arriscado na rodada, que se segurar um SG pode sim explodir. Claro que tem outros goleiros aqui que podem funcionar. Tem o Bento, Léo Jardim, tem o Perry do Botafogo, tá? Mas aí, quando a gente traz isso daqui para o nosso time base, tá? E eu coloco aqui no time, eu acho que você tem que tentar economizar ao máximo com o goleiro. Dos goleiros baratos, o Grando precisa de 1,2 para valorizar, tá? No hack do goleiro, se ele negativar, ele não vai te prejudicar na pontuação. Se ele fizer 0 pontos, ele não entra. E se ele fizer 1 ponto, ele pode desvalorizar, mas pode desvalorizar muito pouco. Pode desvalorizar isso aqui, ó, 0,23. Então ele não vai te prejudicar tanto. Então, como é um goleiro mais estratégico, é um goleiro que não é para um saldo de gol e é um goleiro que, se segurar o saldo, pode explodir. Acho que é um goleiro extremamente interessante aí para a rodada. É barato, tem chance de defesa. Não sei se o SG pode segurar ou não. Né? O Fortaleza é um time bem ofensivo, mas de uns tempos para cá está tendo em alguns jogos ali uma certa dificuldade até de botar a bola para dentro. No jogo contra o São Paulo, por exemplo, jogando em casa, moeu o São Paulo e o goleiro salvou. E o Grando, acho que é um goleiro que nunca negativou. Né? Tá sempre fazendo ali pelo menos seus 2 pontos. Se fizer 2 pontos,
vai valorizar, não é uma pontuação absurda, mas você não gastou muito, é uma rodada que você precisa dar uma economizada legal, tá? E eu acho que funciona. E logo em seguida, você tem o Everson. Só que qual é o problema do Everson? O Everson talvez tenha mais chance de saldo. Só que, como o Galo tem um sistema defensivo até um pouco mais sólido e o Inter deve entrar com um time mais reserva, eu tenho dúvida se o Everson vai trabalhar muito. Então, se em algum contra-ataque o Everson toma um gol, leva um gol, você pode fazer 0-1 pontos. E aí, se o Everson fizer 1 ponto nesse jogo, ele acaba desvalorizando. Então, assim, se o Gabriel fizer 1 ponto, ele vai desvalorizar nada. Se o Everson fizer 1 ponto, como ele precisa de 3 para valorizar, ele pode perder até uma cartoleta. Entendeu? Até bobear até um pouco mais. Então, para mim, o Grando é um goleiro estratégico. Pega um time que finaliza muito. O Grêmio, depois de levar 4, né, do Palmeiras, não vai entrar de bobeira. Acho que ele vai ter trabalho e acho que pode ser um goleiro equilibrado, tá? Então, para você aí que ainda está procurando cartoleta, ou fica aí com o Grêmio, ou fica com o Everson, tá? Eu vou colocar o Everson porque dentro daquela lógica lá, a gente tinha o Everton, né? O Everton também é muito bom, ó. O Everton é um pouquinho mais caro, mas custa 0,64 cartoletas. E o Fábio é muito caro e acho que não faz sentido, até porque para ele valorizar precisa de 6. Teoricamente, o goleiro bom para valorizar seria o Everton. Mas como o Palmeiras está com um time reserva também, a gente fica com um pouquinho pé atrás. Mas é um goleiro extremamente bom, porque esse daqui, se zerar e negativar, não entra. Se fizer 1 ponto, vai entrar e valoriza. Então, se você conseguir montar o teu time e ter a valorização da cartoleta, ter cartoleta sobrando, você coloca o Everton, tá? Então, assim, eu vou deixar de fora nesse momento, tá? O Everton. E depois a gente escolhe ali o goleiro. Na zaga, galera, eu particularmente, eu acho que você tem que ter alguém do Galo nessa zaga. Por quê? O Galo é um time que não dá muita brecha para o outro time jogar. É um time que dá essa mobilidade. Aliás, que trava um pouco dessa mobilidade do time adversário. Então, se você não conseguir colocar um zagueiro, você pode entrar com o Everson, tem o Rubens, né? Então você pode colocar alguém dessa zaga, da zaga aí do Galo. Tem que ver se vai confirmar o Rubens, né? A gente tem que ver como que vai ser. E aí, da zaga do Galo, a gente tem 2 nomes que eu acho super interessantes, que é o Maurício Lemos e o Gemerson. O Gemerson ele custa mais barato. E quando a gente olha aqui no Joga 10 News, deixa eu dar uma atualizada aqui na página, que ela já está aqui um tempão. Quando eu coloco aqui no Joga 10 News, se for essa formação, ele vai pegar aqui um lado que pode jogar o Pedro Henrique, o próprio Maurício e tal. E é um lado que cede muito desarme. Então, acho que o Gemerson pode ser um zagueiro bom para desarme e ele sobe em algumas bolas. Então, pode ser que ele funcione aqui. Tá? Do Fluminense, cara, nesse momento, a gente tem o Nino. O outro jogador lá, ele não é o Felipe Melo, ele não é zagueiro. E aí, pessoal, a gente vê uma coisa acontecendo. É muito interessante que você pode correr o risco de fazer isso se você quiser pegar esse SG do Fluminense, que é o seguinte: quando você pega os jogos do Fluminense, olha só. Felipe Melo saiu. Vamos ver quem entrou. Ó, David Braz entrou, tá? E o Manuel entrou. Os 2 zagueiros. Contra o Vasco. Você vê que o Felipe Melo saiu também. Vamos ver aqui. Ó, aqui entrou o John Kennedy. Deixa eu ver aqui. Ó, nessa aqui não entrou zagueiro. Entrou o Guga, entrou o John Kennedy no do Felipe Melo.
Entrou o Thiago Santos. Só que nessa formação... eu não sei o que ele fez depois aqui. Fez 4 substituições. Não fez a quinta. Enfim. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa aqui. Beleza. Aqui ele não colocou um zagueiro a mais. Por isso que é uma coisa meio arriscada. Contra o River, vamos ver aqui as formações, ó. Ele foi lá e colocou o Vitor Mendes, que é um zagueiro, tá vendo? O Vitor Mendes está cortado, né? Contra o Fortaleza, ele já não colocou um zagueiro. Então, assim, o que você pode fazer é tentar pegar esse hack de colocar o Manuel e o David Braz, né, para tentar dar uma economizada. Então, tipo assim, você coloca o Manuel, que não é provável, e aqui você coloca o... Aliás, teria que fazer o contrário, né? Você colocaria o David Braz. E aqui o Manuel, para você tentar fazer meio que um hack acreditando, né? Acreditando que o Diniz possa sim fazer essa substituição, tá? Se você não tem dinheiro, aí se você tem dinheiro, aí beleza, aí você vai ali, tem o Nino, tá? Aqui. É muito difícil a gente falar da base, porque na teoria seria importante a gente ter alguém do Palmeiras, né? Então, assim, eu gosto do Palmeiras, eu gosto do Fluminense, eu gosto do CAP e eu gosto do Atlético Mineiro. Então, para mim, esses jogadores eles entram aqui. Por que o Nino acaba entrando aqui, né? Por que o Nino acaba entrando aqui nessa brincadeira? Porque da zaga do Fluminense, eu vejo 2 nomes: o Marcelo e o Nino, tá? O Guga também pode entrar para você fazer essa coisa, mas eu vejo o Marcelo e o Nino. Só que o Marcelo custa 15 e o Nino custa 14. São jogadores caros. Você não vai conseguir dobrar o Nino. E aí, o que eu sugiro para você nessa rodada, para a gente montar o time base? Você está vendo que a zaga está mais difícil, né? O gol está mais difícil. Então, vamos colocar os jogadores que têm que estar no time. Quais são os jogadores que, para mim, têm que estar no time? A gente começa, primeiro, pelos atacantes. O Cano tem que estar nesse time. Segundo, cara, o Hulk também tem que estar nesse time. Se o Inter for com um time super reserva e tal, para mim o Hulk tem que estar, tá? Nesse time. Mas tem o Vitor Roque pegando Curitiba? Mas é clássico. Mas tem o Flamengo pegando o Bahia? Mas o Flamengo lá pro Bahia sempre se ferrou. Né? Então, assim, tem o Botafogo pegando o Goiás, será que não é importante? Também jogando fora de casa. E o Hulk está jogando em casa. O Inter já está vindo zoado, está com 2 volantes, né, ali que não são os volantes titulares, perdeu o Campanharo, perdeu os outros volantes, vai botar um time assim mais aleatório, e aí eu acho que tem essa fragilidade. A gente não sabe se o Galo vai jogar com o time titular ou não, mas a princípio, cara, não vejo como não colocar o Hulk. Lembrando, cara, a gente já tá com Cano, a gente já tá com o Hulk, e são 2 jogadores que precisam de boas cartoletas para valorizar. Então, assim, o Cano precisa de 5, tudo certo, acho que quanto o Cuiabá ele pode valorizar. E o Hulk, também 9 pontos para ele não é absurdo. Mas se der zica, você já está perdendo. Então, são 2 jogadores aqui que no ataque eu acho que tem que fazer essa base. No meio-campo, também acho que tem que colocar o Arias. E aí, galera, é aquela coisa. Não dá para a gente fugir do Veiga. O Veiga precisa de 14 para valorizar. Custa 24 cartoletas, mas o cara tá voando. Tem que ficar ligado aí no que o Abel tá montando, porque eu acho que o time do Palmeiras deve vir reserva, né? Deve vir um time mais aleatório. E eu acho que vem um time muito parecido quando o Veiga não estava jogando. Que, se eu não me engano, o Veiga voltou aqui. E foi esse time aqui, ó, da Copa do Brasil. Deve ser mais ou menos, não sei se vai ser esse, porque esse aqui estava muito reserva.
mas talvez esse daqui que pegou o Vasco, ó. Que aí você tem um Dudu com o Arthur, Menino, Navarro ou aqui o Flaco Lopes, né? Pode ser que o Flaco jogue. Não sei se o Flaco tá machucado. Deixa eu até ver aqui. Ó, o Flaco Lopes está aqui, né? Então pode ser que jogue o Endrick, por exemplo, né? Então eu acho que vai ser alguma coisa aqui assim, tá? Mais ou menos assim. Aí o Piquerez não deve jogar, vai jogar o Vanderlan. Na verdade, o Piquerez não pode jogar. Desse lado aqui é o Mike mesmo. Pode ser que o Gomes jogue junto com o Luan, porque não tem outro reserva. Até na Copa do Brasil, que o Palmeiras poupou geral, entrou Murilo e Luan, então assim, não tem muito para onde correr. Então acho que o Gomes realmente joga com o Luan. E nesse meio-campo aqui, acredito que ele possa fazer essas pequenas alterações. Ele pode entrar com o Endrick e o Lopes, né? Então era uma coisa até que como foi contra o Cuiabá, né? Contra o Cuiabá entrou o Lopes aqui no meio, com o Endrick, Arthur e Dudu, né? Então acho que ele pode dar uma poupada no Veiga, pode ser que ele coloque o John aqui, então pode ser que ele adiante o Gabriel Menino. Então, assim, tem que ficar de olho. Mas enquanto a gente não tem essa notícia, e eu não sei que horas vocês estão vendo esse vídeo, né? Então, nesse momento, 5h35 da manhã, eu não tenho a notícia. Então, a gente tem que colocar o Veiga. E aí você já percebe que só nesses 4 já foram 67 cartoletas. E esse time aqui até que está com bastante cartoleta. A gente está falando de 67 mais 78,39. 145,6 cartoletas que esse time tem. E acredito que vai ter que dar uma segurada, porque a gente colocou 4, ó, sobrou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quando a gente pega esses 8, né, pega esse 78,39 e divide por 8, tá dando 9,86 cartoleta. 9,86 por jogador. E aí, as minhas opções de ataque são opções caras. As minhas opções de zaga são opções caras. Por isso que eu falo que a gente tem que pensar bem na onde a gente tem que equilibrar. E, obviamente, para mim, técnico, né? Nesse momento, a gente tem 2 que estão voando. Óbvio que o Castro está voando demais, porque o Botafogo está uma máquina, né? O Botafogo virou o Manchester City, uma mistura de City com Madrid, graças a Deus, porque eu não aguentava mais sofrer para esse time. Acredito que a gente vai sofrer agora contra o Goiás, porque botafoguense é assim, né, cara? A gente acredita e tal. Aí quando a gente acha que é o jogo que a gente vai fácil, mole, Botafogo vai lá e perde 2-0. E vai entrar com o time mexido. Isso pode influenciar. Mas você vê que os 3 melhores técnicos são o Castro, o Abel e o Fernando Diniz. Todos muito próximos, né? E com uma regularidade absurda. Porque o Diniz nem sempre segurou saldo de gol. E você vê que o Diniz aqui, ó, a menor pontuação que ele fez foi 5,2. O Diniz não, o Abel. E o Diniz, que é um técnico que já perdeu saldo, também tem uma pontuação muito interessante, só que fez 2 pontuações menores, na casa de 4,2, 4,0, 4,1, porque diferente do Abel, o Abel o time do Abel é um time que faz muito scout, que marca muito em cima, né? Então é um time que marca, então ele tem desarme, ele tem finalização, ele sofre falta. Então o time do Abel é um time multi-scout. Por isso, quando o Abel segura SG e mete 2 gols, ele vai lá para 8. O Diniz já é diferente. O Diniz ele é muito ofensivo, então ele ganha muito nas assistências, nos gols, até nas finalizações, mas o time dele ele desarma pouco, porque é um time de muita pressão ali de ataque, entendeu? De muita posse de bola. E aí acaba, né, ficando com muita posse, tem pouco desarme, e aí isso acaba diminuindo um pouco. E aí, pessoal, qualquer um dos 2 que você colocar são muito bons para a rodada. Só que, como o Abel, acredito eu, que vai fazer uma mexida no time, e isso pode dar uma enfraquecida, né? Olha lá, contra o Cuiabá, deu uma enfraquecida, foi 6,2. No outro jogo ali, o Palmeiras foi mais ou menos, fez 5,2. E aí você está pegando o Cuiabá dentro do Maracanã, sem técnico, que o técnico caiu, e ainda tem alguns desfalques, tá? Então, assim, para mim, nesse momento, é o Diniz. E aí você vê que eu tenho que fazer 7 jogadores e eu tenho 63,52 cartoletas. Então, eu tenho 9,7 cartoletas por jogador.
Por isso que eu falo que tem que dar uma economizada. Se você quiser ir, por exemplo, com tiquinho, pô, você tá ferrado. Porque se você for com tiquinho, você vai ter pouquíssima cartoleta para colocar nos outros, tá? Então, tem que pensar bem nesse qual é esse próximo jogador. Tem que colocar um jogador que tenha potencial e que custe próximo dos 9. Por exemplo, o próprio Gabigol está custando 15. Gabigol vai de centroavante. Então, se você colocar o Gabigol, você vai ter que economizar em outro lugar. Então, vamos deixar esse atacante aqui fora e vamos dar uma analisada nos meias que a gente tem para colocar. Você pode dobrar o Fluminense, que aí você tem o Lima, tá? Aqui, super tranquilo. Você colocar o Lima nessa brincadeira. Você tem o Arrascaeta. Eu estava até esquecendo do Arrascaeta. O Arrascaeta acho que tem que estar aqui na base também, né? Acabei esquecendo do Arrascaeta. Na verdade, esse para mim é a base mesmo, né? Até porque se o Veiga sair, aí você vai ter um respiro de cartoleta. Mas o Arrascaeta, para mim, é um jogador bem interessante. Lembrando, tem muita gente que está sem Veiga. Então, se você, por exemplo... Pardal, eu tenho 125 cartoletas. Eu tenho mais 30 cartoletas. Mano, hora de você economizar. Vai aqui, ó, bota no preço para baixo, bota os jogadores que são baratos, que tem chance de segurar saldo, e aí a gente vai vendo, ó. Então, qual é o zagueiro que... Deixa eu botar aqui. Não era isso, não. Vamos ver aqui. Vamos pegar os zagueiros que são baratinhos, né? Que a gente pode... Ó, o Fux, por exemplo, custa 5. É um zagueiro que pode segurar saldo. Tá vendo? Então, corre um pouquinho para você colocar. O Luan custa 8. O Gomes custa 8. Tá? Então, aqui, ó, se eu colocar esse daqui, eu tenho mais 6 posições. 50,08 dividido por 6. Eu tenho mais 6 posições, então eu posso gastar 8,34 por jogador. O que eu conseguir economizar, ele vai para cá. Então, por exemplo, eu tô precisando economizar, vou colocar o Gabriel, mais baratinho. Zagueiro, tô precisando economizar, não sei se eu vou de Nino, né? Para que eu vou colocar o Nino se eu tô sem grana? Eu posso colocar o Fux, por exemplo, que é baratinho, que aí eu já economizo 3 cartoletas. O resto tá mais caro. Então vou lá e coloco o Fux, por exemplo, né? Vou dar uma economizada na zaga. Quero colocar outro zagueiro. Beleza. E aí você vai economizando. Lateral, a mesma coisa. Lateral você tem algumas opções interessantes que não são tão caras e com grande potencial. Por exemplo, Piton e Puma Rodrigues. O Puma pega o Lucas Braga, o Puma faz sempre uma pontuação super interessante. Eu acho que é um jogador muito bom. Eu acho que o Santos já está desfalcado, né? Que está sem o Marcos Leonardo. O Santos está sem o Soteldo e agora também perdeu o Speed Gonçalves. E aí vai com um ataque que é Braga, Ângelo e David Washington. Tá certo que é o Vasco, mas o Lucas Braga é um jogador que perde muita posse. O Ângelo é um jogador que perde muita posse. Então, galera, se você não tá com cartoleta, bota jogador que tem potencial e que custa barato. Quem é o jogador que tem potencial e que custa barato? Quem é o jogador que pode segurar um saldo de gol? Né? Então, nesse momento, dentro do que a gente tem o Puma custando 6,76, a gente tem o Vanderlan custando 7,74, tá? E lembrando, só tem que tomar cuidado que esses jogadores aqui precisam de uma boa quantidade de cartoleta para valorizar. Então, você tem que tomar cuidado também de quem você vai colocar nessa brincadeira para que você também não perca cartoleta. Então, o Puma, por exemplo, ele precisa de 3,95, ele precisa da média dele, e aqui, só no primeiro jogo que ele não foi bem, nos outros ele sempre chegou ali na casa de 3 pontos alguma coisa, então eu acho que o Puma é um alívio para você aqui nas cartoletas, tá? Zagueiro, a mesma coisa, tá sem cartoleta? Não inventa, bota aqui o Fux, entendeu? E vai escalando dessa forma.
para você tentar colocar um atacante legal. Isso se você tiver 125. Por quê? Aqui, cara, atacante já é mais complicado. Apesar de você ter alguns jogadores ali que são bons para rodada, como por exemplo, você tem o Pedro Raul, que é um atacante que é interessante para rodada. Você tem o Everton, né? Você tem o Vitor Roque. O Vitor Roque custa 9, tem muito potencial de bem, né? Então você tem alguns jogadores bons. Mas assim, na teoria, o que eu acho, né? Dentro do encaixe desse time, ou você coloca o John Kennedy para você fazer a dobra do Fluminense, porque é o time da goleada, é o jogo de gols, ou você coloca o Gabigol, porque o Flamengo jogando contra o Bahia lá, dificilmente o Bahia vai de peito aberto. Se for, o Flamengo tem time para ir para cima e fazer alguma coisa. Na minha cabeça, é muito difícil você olhar um Flamengo e Bahia e achar que vai ser 1-0 Bahia, né? Porque contra o Vasco, por exemplo, que o Bahia fez 1-0 e segurou o SG, o Vasco teve chance de fazer gol, o Vasco foi para cima e por muita incompetência, não é incompetência, mas o Vasco não tem essa qualidade ofensiva que o Flamengo tem. E a gente está falando que o Flamengo está indo com o Cebolinha, com o Arrascaeta, com o Everton Ribeiro e o Gabigol. Um quarteto ofensivo extremamente forte, tá? Então, é bom você economizar, porque se você economizar, ó, só nessa brincadeira aqui que eu coloquei o Gabigol e economizei, sobrou 23. Então, eu tenho aqui ainda para gastar mais ou menos 8 cartoletas por posição. Se eu economizar no zagueiro, se eu economizar 2 cartoletas no zagueiro, eu vou ter 9 para cada outra posição ali que apareça. Então, isso daqui acaba sendo uma grande montagem de um quebra-cabeça. É uma grande montagem de um quebra-cabeça, de acordo com as cartoletas que você tem, tá? Então, por exemplo, pô, tô sem cartoleta. Vamos ver aqui. Tem alguns em dúvidas também, que eu tinha esquecido. Ó, vamos ver aqui, em dúvida, quem que você pode colocar. Eu acho que Calma aí, acho que nem tá em dúvida. Ó, o Rubens custa 12, também tá caro. Ó, você pode, por exemplo, botar. Não é o melhor dos caminhos, mas se você quiser economizar, você pode colocar um Fernando. Eu não gosto do Fernando. Eu acho que o Fernando é um jogador mais para SG, mas o lado que o Fernando vai jogar é um lado que pode sim acontecer desarme. Ele não é um lateral que desarma muito. Até na época da Chapecoense não desarmava muito. Mas se o Cap tiver chance de segurar SG e você tiver que queimar alguém para você conseguir escalar um time mais ofensivo, é a vida, entendeu? Então, por exemplo, o Léo tem chance de segurar saldo? Não é um bom zagueiro, mas custa 2. O Murilo custa 0,86. Ah, mas é clássico, o Corinthians está ruim. Mas é como se você estivesse matando o zagueiro. Se eu mato o zagueiro, que é uma posição que, mal ou bem, essa posição de zagueiro, ela acaba sendo uma posição que você não sabe muito bem qual você coloca ou não coloca. Então, por exemplo, na rodada passada, eu coloquei o Cuesta muito consciente. Por quê? Porque estava jogando em casa, tinha chance do SG, tinha chance de fazer um gol, que quase fez um gol, né? Então, ele saiu com 10 pontos, tinha a questão do desarme, então eu coloquei o Cuesta muito consciente. Nessa rodada, eu não tenho muita consciência dos jogadores. Eu não tenho muita consciência, assim, eu não vejo zagueiros assim que são extremamente unânimes. Só que tem alguns. O Thiago Heleno é um zagueiro que pode segurar saldo, custa 7,45. O Pedro Henrique custa um pouquinho mais, também pode segurar saldo. O Fabrício Bruno custa menos de 10, pode, né, ter desarme. O Bahia é o time que mais cede desarme. O próprio Gomes está num preço assim super ok, na casa de 8. O Gemerson está na casa de 8,4. Tem o Bruno Fux, né, que tem que ficar ligado se vai jogar ou não, que custa 5. Então, se você colocar o Fux aqui, você está colocando o Fux, beleza, vai colocar o Fux e é a vida que segue, tá? E aí é bom para você
fazer essa montagem e tentar fazer, né, conseguir esse equilíbrio de cartoleta. Não adianta, você não vai conseguir escalar todo mundo, porque aqui você precisava mais ou menos de umas 160 cartoletas para você escalar, na teoria, um time ideal. Se o Veiga sair, maravilhoso. O Veiga saindo, você consegue engatar outro jogador. E aí, se você conseguir engatar outro jogador, eu vejo dois nomes muito fortes para essa rodada, para você substituir o Veiga. Na verdade, tem até três, né, para engatilhado. Um é o Terãs. E o Terãs custa 12,65, que é metade do Veiga. Precisa de um pouquinho mais para valorizar, mas se eu coloco o Terãs, ó, eu já aumento aqui a minha meta de cartoleta. Então eu gosto do Terãs. O Cuiabá é um. Vamos olhar aqui na nossa ferramentazinha. Quando eu coloco aqui a recorrência, ó, de ataque, por exemplo, gol para meia, vou colocar um gol para meia. Olha só, o Curitiba nos últimos 5 jogos que fez, em 3 deles um meia fez gol, tá? Nos jogos seguidos. E em casa, fora de casa, dos últimos 5 jogos, em 2 deles um meia fez gol. Quando eu coloco para assistência, isso daqui, ó, aumenta, fica 60% para assistência e 60% fora de casa. Então, meu índice de recorrência aumenta. Isso quer dizer que o Curitiba tem cedido, né, bastante participação em gol para meia, jogando, né, direto fora ou dentro de casa. Tá? Então, como o jogo é fora de casa, vale muito a pena você colocar o Terãs, por exemplo. Tá? Outra coisa que você pode economizar, caso você vá de Veiga, ao invés de você colocar o Diniz, que custa 14, você pode colocar o Paulo Turra para fazer meio que uma proteção com o Terãs. Porque se o Terãs for bom, pelo menos você tem o técnico. Se o Cap segurar o saldo de gol e ainda fizer fizer 2 gols, eu acho que o Turra pode fazer seus 6, 7 pontos. Se o Terãs fizer 10, 12 pontos, pelo menos você está salvando ali 7 pontos dessa brincadeira, tá? É uma opção também. Eu prefiro ir com o Diniz e eu torço para que o Veiga não joga para tentar engatar o Terãs. Outra opção que você tem, ao invés de Terãs, é o Lima. O Lima deve jogar um pouco mais afastado, mas é um jogador que também sabe desarmar, é um jogador que chega muito de trás, é um jogador que tem média básica. Então, acho que o Lima vai fazer ali na casa entre 3 pontos de média básica. Se consegue uma assistência, vai para 8. Se consegue um gol, vai para 11. E é mais ou menos isso que está acontecendo, tá vendo? Ó, ele faz uma assistência, consegue média básica e acaba fazendo gol e acaba se dando bem em função disso. Tá? Então o Lima custa 12. Se o Veiga não jogar, vale colocar ele. 3,90 para valorizar, também não vai ter muito BO. Outro jogador que eu acho super legal de você colocar você tem o Zaratio, que é muito baratinho. O Zaratio não vem pontuando muito bem, é um pouco mais arriscado. Mas você tem o Johan, cara, que eu não sei por que o Johan não tá provável. Ó, você tem o Johan, que custa 6 cartoletas, precisa de mais para valorizar, mas o Johan é mais inconstante. O Inter também é um time que cede boas pontuações para meia, tá? Mas fica nessa daí. Para mim, se sair aqui o Veiga, eu fico entre o Terãs e o Lima, tá? Então tem esse ponto. E aí é aquilo que eu falei, pô, tô sem cartoleta, cara. Então foca no time, né, no ataque que pode ser o ataque da rodada, que pode entregar pontos. Qual é o ataque da rodada que pode entregar pontos? Ou Cap ou Fluminense. Pode colocar um Vitor Roque. Eu não sou muito fã do Vitor Roque, eu acho ele meio inconstante. Contra o Coxa pode até funcionar, tá? Mas, como eu falei, é um clássico. Pô, quer economizar um pouquinho, ao invés de colocar o Gabigol, bota o John Kennedy, vai na dobra. John Kennedy, lembra que eu mostrei para vocês que o John Kennedy participa dos gols? Pode fazer seus 10 pontos, tá? Então, galera, eu vou deixar aqui, ó, em aberto esse terceiro atacante, que eu acho que é um atacante mais complicado da gente colocar. Vou manter o Veiga aqui no meu time base, porque eu acho que esse meio campo aqui é o básico mesmo, né? Acho que tanto o Veiga quanto o Arrascaeta quanto o Ares podem entregar mais que o Terãs. Eu acho que o Terãs vira a quarta opção, assim como o Lima.
Nesse ataque, eu vou deixar aberto, porque você pode colocar o John Kennedy, você pode colocar o Vitor Roque, você pode colocar o Gabigol. E aqui na zaga, galera, o que eu falo para vocês é: seria legal você ter alguém do Fluminense, seria legal você ter alguém do Atlético Mineiro, né? Acho que o Fluminense talvez seja o time do SG da rodada, então faz sentido. Você pode tentar fazer aquele hack lá, aquele hack que eu falei, de colocar o Braz e o Manuel para torcer para que um ou outro entre, para pegar esse SG, né? Não é difícil que o Diniz faça essa substituição, tá? Bota o Pumita ali para dar uma equilibrada, que é um lateral que tem um grande potencial nessa rodada, e aí monta teu time. Eu, por mim, né, seria aqui colocar mais 2 SGs do Fluminense, que no meu caso, se eu tivesse cartoleta, eu gostaria de ir com Nino e Marcelo. Eu acho que é um jogo muito bom, tanto para o Nino quanto para o Marcelo, só que aí você vê, ó, que nessa brincadeira aqui, a cartoleta morre. Se o Veiga sair, beleza, dá para ir assim. Se o Veiga não sair, aí a gente tem que procurar uma outra brincadeira. Então vou deixar em aberto aqui. Vocês sabem já que são os times que têm chance de SG. O Palmeiras, né, mais barato. Se você quiser colocar o SG do Palmeiras, sempre é um SG válido. E aí vai das tuas cartoletas. O recado que eu dou é: vamos esperar as notícias. Amanhã tem treino, aliás, hoje, né? Daqui a pouquinho tem treino do Palmeiras na rodada. E aí talvez saia alguma coisa e a gente já pode ter algum cheiro do que possa vir a acontecer. Beleza? Galera, agradeço demais aí. Acabou que bateu aí 1 hora de vídeo. Eu sei que eu falo muito, eu sei que eu falo demais, mas eu gosto de explicar as coisas certinho, gosto de mostrar para vocês o que tem lá no plano, o que é vantagem, né? Até para que vocês, quando entrem no plano, não se surpreendam. Porque o que eu passo aqui de estudo, o que eu passo para vocês é um pouquinho do que eu faço lá. Mas a linha de raciocínio é a mesma. Falando de perda de posse, falando de oportunidade de gol, falando de time que tem a chance de golear, falando quais são as básicas, as chances de SG. Tudo isso são análises, só que lá no plano acaba sendo mais aprofundado. Porque eu tenho mais tempo de falar de jogador por jogador, tenho tempo de falar das recorrências, tenho tempo de falar dos cruzamentos. Contanto que a live do plano, às vezes, bate 2 horas e meia. Tá? Mas, de qualquer forma, eu agradeço muito vocês que estão aqui, né, que chegaram até aqui, quase 1 hora de vídeo, não tem corte, então esse tempo que ficou aí parado ali para voltar por causa da internet, que deu um pico, peço desculpas, né, acontece, na madrugada aqui acaba acontecendo, mas muito obrigado, tá, a todos vocês. A única coisa que eu peço é para vocês deixarem um like, comenta, copia o link do vídeo, manda nos grupos, mano, de WhatsApp que vocês têm aí, manda nos grupos. Ah, Pardal, não vou mandar porque eu descobri você, eu não quero te dividir. Mas é importante para mim, cara, ainda mais agora, nesse momento que eu tô sem emprego, eu preciso crescer, eu preciso escalar o Pardal, eu preciso ter mais assinantes, eu preciso ter mais parcerias para que eu não fique desesperado, né? E eu tenho que largar isso daqui para ir trabalhar, porque é isso, né? Eu tenho 2 filhas, tenho família, todo mundo sabe aí como que são as situações. Então, me ajuda, galera. Tô pedindo muito ajuda de vocês nesse momento. Eu preciso muito de vocês, que vocês me ajudem. Compartilhe o link do canal, compartilhe o link do Instagram, manda a galera seguir. E se você puder, claro, não vai fazer loucura. Se você puder e quiser aprender cada vez mais o meu método, um método que está fazendo aí há mais de 3, 4, 5 anos, vários campeões, que muita gente fala assim, nossa, como que você escalou fulano? Da onde você tirou ciclano? Tirou da análise que veio do nosso grupo. Eu tenho certeza que se você está aqui, você não vai se arrepender de fazer a contratação do plano. Então, se você puder, se você quiser me conhecer um pouquinho mais a fundo, conhecer mais o meu método, tá numa promoção de 120 por R$ 89,90. Link está na descrição, compra e você vai ser muito feliz e eu vou te receber com todo prazer no nosso plano, na nossa mentoria, na nossa família. É mais uma família, a gente brinca, sacaneia, tá? Então, muito obrigado, boa sorte, espero que esse vídeo ajude vocês e que essa rodada seja uma rodada muito boa, assim como foi a rodada passada.
Bom sábado para vocês, bom final de semana. Desculpa. Dá um beijinho na mamãe de vocês. E ó, fui.